Louvado seja o nome do Senhor. Amados internautas que nos acompanham nessa manhã, nós queremos saudar vocês de uma maneira especial, todos os irmãos da igreja em Campina Grande, todos aqueles que se reúnem conosco aqui no local de reuniões, como também os que não se reúnem, e também saudar nesse momento a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que nos acompanham aqui pela rede social do YouTube da igreja em Campina Grande, e também os nossos amigos, para quem nós enviamos esses links, que também hoje está acompanhando conosco essa mensagem. Hoje, 10 de dezembro, aliás, 10, me perdoe, eu ainda estou no ano passado, 10 de janeiro de 2021, estamos no novo ano, esperamos que seja um ano próspero, um ano cheio de saúde, um ano que a humanidade reencontre o caminho de andar no normal e sem a pandemia, livres da pandemia. Não sabemos se isso vai acontecer, mas esse é o nosso rogo, esse é o nosso pedido ao Senhor, para que nós possamos ter reuniões normais, pregação do Evangelho e expansão do reino de Deus na terra nesse ano. Então, conforme eu falei ontem na reunião presencial com os irmãos aqui em Campina Grande, aqui mesmo no local de reuniões, eu gostaria de inserir essa mensagem de ontem, nessa mensagem de hoje, na mensagem de ontem. Mensagem de ontem eu falei sobre o mistério da iniquidade. Então existe uma iniquidade, existe algo que é contra Deus. Iniquidade nada mais é do que contra a lei ou contra a lei de Deus. E nesse mistério, como nós vimos ontem, tem alguém conduzindo esse mistério, que é o inimigo de Deus, que contribui para barrar o plano de Deus. Mas nós estamos no plano de Deus, na economia de Deus, e precisamos estar claros de que o Senhor quer voltar, e a sua volta tem tudo a ver com o nosso comprometimento, com o nosso engajamento. E dentre todo o assunto que nós abordamos ontem, nós deixamos para hoje, para que vocês acompanhem conosco, o assunto sobre a grande tribulação e principalmente sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. Assim como eu falei ontem, eu quero repetir hoje, que nós não estamos aqui para satisfazer a curiosidade dos assuntos escatológicos. Não é essa a nossa pretensão. Nossa pretensão, por um lado, é alertar os irmãos, por outro lado, é vacinar os irmãos contra o mistério da iniquidade, contra o que o inimigo faz, e principalmente preparar os irmãos para, correndo essa carreira, poderem aí se tornarem vencedores. Então, entrando na mensagem propriamente de hoje, nessa manhã de domingo, eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 24, versículo 21. Quero que você, se possível, nos acompanhe com a sua Bíblia. É claro que muitos estão usando a Bíblia pelo celular, mas eu ainda gosto da Bíblia de papel. Eu gosto de usar a Bíblia escrita realmente no papel, porque a do celular muitas vezes nos trazem propagandas e nos trazem distrações. E aí, força nossa mente a andar nas distrações. E a Bíblia de papel, ela é aquilo que tem de melhor para nós cristãos. Então, aproveito para encorajar você que use mais sua Bíblia de papel, que use mais a sua Bíblia escrita, porque ela vai nos dar uma clareza melhor do plano de Deus. E nesse versículo que eu pedi, Mateus 24, 21, diz assim: porque nesse tempo, prestem atenção, amados ouvintes, amados irmãos, todos esses que nos acompanham hoje nessa rede social, aqui no YouTube da igreja em Campina Grande, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então esse capítulo de Mateus 24 é um capítulo profético, é um capítulo que fala sobre aquilo que vai acontecer no final desta era da humanidade. Então essa era vai ter fim, a Bíblia falou, está falado, essa era vai ter fim.
Deus não vai deixar que nenhuma das suas profecias passe em branco. Ele vai cumprir todas. E uma delas é de que haverá no final desse período da humanidade uma grande tribulação como nunca houve, nem nunca haverá jamais. E o nosso objetivo, se nós olharmos para Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo João, que recebeu essa revelação de Apocalipse, ele escreveu o seguinte: porque guardaste, o próprio Senhor Jesus falando para ele, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, Mateus 24, 21, Apocalipse 3:10 falam da mesma provação, da mesma tribulação. Fala que haverá grande tribulação, como nunca houve na terra, mas fala também que se nós formos perseverantes, se nós formos aqueles fiéis ao que o Senhor tem falado, seremos guardados dessa hora, dessa provação, dessa hora, dessa grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. E daí, para a gente ter mais clareza dessa grande tribulação, do que vai acontecer na última semana, nesse período que está por vir, no último tempo desta era da humanidade, antes do estabelecimento do reino, nós precisamos compreender um capítulo que está em Daniel. Grande maioria dos estudiosos e dos historiadores que estudam a Bíblia concordam unanimemente que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, ou seja, é o livro profético, é o livro que estava, na sua maioria, profetizando sobre um tempo que haveria de vir no final desta era. E essa profecia que nós vamos ver agora em Daniel capítulo 9, fala justamente desse período que vai ocorrer, nesse período que Mateus 24, 21 está falando. Mateus 24, 21, acabamos de ler, que nesse tempo haverá grande tribulação. E essa grande tribulação está ligada a essa profecia de Daniel, capítulo 9, que nós vamos agora desfrutar um pouco e discorrer sobre esse assunto. Como já falei, não é a nossa intenção satisfazer a curiosidade escatológica somente. Claro que essa teologia que nós temos, aquilo que o Senhor tem falado para nós na igreja, pode haver discordância em outros grupos. Você mesmo, que está nos assistindo nesse momento, pode não concordar com alguns termos, pode não concordar com alguns períodos e com algumas descrições que nós vamos falar no momento. Mas nós precisamos advertir que todos nós precisamos correr essa carreira e nos tornar vencedores. Isso é ponto em comum a todos aqueles que correm a carreira e que querem ser vencedores com o Senhor. Mas, conforme eu falei, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre essa profecia, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. No capítulo 9, versículo 24, tá? Nós vamos ler a partir do 20, mas no 24 é que ele vai falar mais claramente sobre as 70 semanas. Mas a partir do 20, Daniel 9, versículo 20, fala o seguinte: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então, o primeiro item aqui que nós vemos, que o que Daniel fazia para que ele fosse alguém considerado digno e fiel de receber essa profecia. Ele era alguém que orava por ele, confessava o seu pecado e também orava pelos irmãos, confessando o pecado dos irmãos, e se prostrava perante a face do Senhor. Versículo 21 de Daniel 9, falava eu ainda na oração,
falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, meus amados, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham nessa manhã, alguém que se consagra a Deus, a ele vem a revelação da palavra. Quando Daniel cita aqui Gabriel, é o mesmo anjo que apareceu a Maria e avisou da concepção do Espírito Santo do menino Jesus, do nascimento de Jesus, que veio, através de Maria. Tá? Então Gabriel veio e avisou a Maria e também avisou a José. Esse Gabriel é considerado pelos historiadores, pelos estudiosos, como aquele anjo que traz as mensagens. Existem os anjos da guerra, que Miguel e os seus, que sempre quando vai falar em guerra, fala de Miguel na Bíblia. Existem os mensageiros, Gabriel, representante deles, que traz as mensagens e fala. Então ele diz aqui para Daniel que, por Daniel se consagrar, por Daniel confessar pecados, ele viria e anunciaria para Daniel o que estava por vir, que é justamente as 70 semanas de Daniel, que vai por fim a esta era, a era que nós vivemos, tá? Então, a partir do versículo 24, começa propriamente dito a visão que Daniel recebeu das 70 semanas. E essa visão é uma visão que vai contemplar do tempo que eles estavam no exílio até a primeira vinda do Senhor e até a era da igreja e os nossos dias, com o completar-se do plano de Deus para o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Essa visão de 70 semanas contempla todo esse período. Então é necessário que nós leiamos a Bíblia e que entendamos o que é que a Bíblia quer colocar para nós com essa profecia das 70 semanas, tão importante para entendermos toda essa questão do plano de Deus para a humanidade. No versículo 24, que é o que nós vamos ler agora, de Daniel 9, fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, tá? Então até aí, 70 semanas estão determinadas, 70 semanas, tá ok? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Então aqui fala que dentro desse período de 70 semanas, tem vários episódios, tem vários itens dessa profecia. Então a primeira delas é expiar, aliás, é fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados, tá? Fazer cessar a transgressão, cessar a transgressão, tá? E o que mais? Dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. O que será que Daniel, nessa visão que ele
relatou para nós, queria mostrar com esses dois itens. E ainda, também ele ainda falou sobre expiar a iniquidade. Então esses 3 itens praticamente são sinônimos, tá certo? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Esses 3 itens ele está se referindo à primeira vinda de Cristo. O Senhor, na sua primeira vinda, ele veio como Salvador dos nossos pecados. Ele veio como aquele que ia fazer cessar a transgressão na terra, aquele que ia dar fim, redimir, aquele que ia fazer com que todos os pecados fossem lavados e redimidos. E veio também para expiar a iniquidade, ele veio para concluir, tirar, colocar totalmente um fim na iniquidade, que se refere a estar contra Deus. Então, quando o Senhor veio, está no versículo 24, tá, de Daniel 9, esses itens, tá todos 3 se referindo à primeira vinda de Cristo e também, a questão da redenção, dele morrer em nosso lugar. Mas continuando a leitura, fala aqui, para trazer justiça eterna. Para trazer a justiça eterna. Então, trazer a justiça eterna está ligado agora à conclusão do plano de Deus. Ou seja, o Senhor veio para estabelecer justiça. Quando a Bíblia fala de justiça, a Bíblia está falando da vontade de Deus sendo executada. O que é a vontade de Deus sendo executada é justiça. Então, justiça na Bíblia é a vontade de Deus se cumprindo. Então, o versículo fala que ele veio, que as 70 semanas estão determinadas também para trazer justiça eterna. Outro item, selar a visão e a profecia. Selar a visão. Aqui já está se referindo a estabelecimento do reino. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele mesmo orou assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, quando fala aqui em selar a visão, está se referindo justamente a esse estabelecimento do reino, que durará 1000 anos. 1000 anos, que a Bíblia traz alguns sinônimos para ele, como reino milenar, como também bodas do Cordeiro, como também o período de governo celestial na terra, tá? Então, essas 70 semanas também estão determinadas para selar essa visão. E por último, no versículo 24 diz: para ungir o santo dos santos. O santo dos santos. Isso aqui está se referindo à eternidade, à nova Jerusalém. A eternidade, a nova Jerusalém, que todos aqueles que creem, todos aqueles que creem e crerão no Senhor até a sua volta, ele vai fazer parte dessa eternidade, ele vai ter a vida eterna em si e vai estar para sempre com o Senhor na eternidade, que é na nova Jerusalém. Então, esses vários acontecimentos do versículo 24, das 70 semanas, a gente precisa ficar claro que é a primeira vinda e também o estabelecimento do reino e, por fim, a nova Jerusalém. Então, o primeiro item, esse primeiro item da revelação das 70 semanas, está se referindo ao cumprimento da vontade de Deus, desde a vinda do Senhor, para
tirar o pecado da terra, mas também para o estabelecimento do reino e, por fim, para estabelecer a eternidade de Deus com o homem e do homem com Deus, tá? Seguindo nessa visão das 70 semanas, nós temos o versículo 25, muito significativo e de muita profundidade espiritual. Nós não podemos entender isso apenas superficialmente. Nós precisamos dessa profundidade, consagração e para que o Senhor nos revele essas verdades. O versículo 25 diz o seguinte: sabe e entende. Parece um paradoxo. Saber e entender não é a mesma coisa? Não. Saber é você ter conhecimento. Entender é você viver esse conhecimento. É por isso que Daniel aqui reforçou: sabe e entende. Continuando o versículo: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Saída de ordem de quê? Do exílio, tá? E agora eles precisavam ir reedificar Jerusalém e os muros, tá? O povo de Israel estava no exílio e houve uma ordem. Aqui ainda não tinha havido ainda, mas aí ia acontecer uma ordem para que eles saíssem e reedificassem Jerusalém. Então, aqui fala: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Até quando? Até ao ungido. Quem é ungido? Cristo. Tá? Então, dentro da profecia das 70 semanas, existe um versículo, no versículo 25, que está falando que é desde o exílio, passando pela reedificação até o ungido, que é Cristo. Vamos continuar. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, indicando que aqui há uma soma: 7 semanas e 62 semanas, total de 69 semanas, tá? Então aqui fala assim, ó, vou ler de novo o versículo do início: sabe e entende, desde a saída do exílio, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amados irmãos, é necessário que nós entendamos o seguinte: essas semanas que a profecia das 70 semanas se refere, não são semanas de dias. Exemplo, uma semana, 7 dias, mas são semanas de anos. Tá? Então, uma semana quer dizer, uma semana está igual a 7 anos. Logo, 7 semanas está igual a 49 anos. E 62 semanas, se eu ainda sei matemática, 7 vezes 2, 14, 434, 62 semanas, dá 434 anos, tá? Então, dentro da profecia de Daniel, das 70 semanas, ele cita 7 semanas e cita o acréscimo de 62 semanas. E aí ele diz que esse tempo será para sair do exílio, a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. O que é que quer dizer isso? Quando houve a ordem para o exílio, durou 49 anos o tempo da saída deles, os principais que foram para reedificar Jerusalém, e a conclusão dos muros
e da cidade de Jerusalém. Isso durou 49 anos. Todos os historiadores, todos os estudiosos da Bíblia concordam que da saída do povo do exílio até a edificação dos muros de Jerusalém se passaram 49 anos. Desse período até a morte de Cristo se passaram mais 434 anos. Isso é muito significativo. Você pode aí pesquisar nos livros de história, você pode aí pesquisar em todos os canais bíblicos, você pode fazer pesquisa, até no Google, que você vai entender que quando eles terminaram de edificar Jerusalém, em 49 anos depois da saída do exílio, 434 anos depois, Cristo já havia nascido, vivido e morrido. Então, 434 anos depois dos 49 anos da saída do exílio, ou seja, o Senhor deu a revelação das 70 semanas, e logo falou em 7:62, mostrando para nós que falta uma semana, tá? Se já se passaram 69 semanas desde a saída do exílio, a edificação de Jerusalém, o nascimento de Cristo e sua morte, se passaram essas 69 semanas, que equivalem a 483 anos, tá? Resta uma semana de anos, então resta 7 anos para a conclusão dessa era da humanidade. Você pode me perguntar, mas desde a morte de Cristo até hoje, muito tempo se passou, aproximadamente 2.000 anos, ou pelo menos 1990 anos. Tá, esse foi o período da chamada parada do cronômetro de Israel para a inserção da igreja. Na morte de Cristo, após os 434 anos, que está dentro da profecia, nas 62 semanas, espero que vocês estejam entendendo e acompanhando o meu raciocínio. Dentro desse tempo, o Senhor, é como se Deus tivesse parado um cronômetro para inserir quem? A igreja. Veja como nós somos privilegiados e beneficiados por Deus. João diz que, o evangelista João, apóstolo João, ele fala assim, que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Versículo 13 de João 1. No 14, versículo 11, no 12 ele diz assim, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nessa parada do cronômetro, depois da 69ª semana, nessa parada do cronômetro, entrou eu e você. Isso é o que Apocalipse 3:10 diz. Creia e persevere nessa palavra, e guarde essa palavra, porque você será poupado da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mas esse é o aspecto cronológico, tá? Dessas semanas. Você já sabe e já entendeu que se passaram 69 semanas, ou seja, 7 mais 62 semanas para o povo de Israel, desde a saída do exílio até a morte do ungido, e sabe que agora resta essa última semana. E nessa última semana está muito próximo de acontecer. Vamos continuar lendo as profecias das 70 semanas, para que nós entendamos toda essa questão, tá? Então ele falou aqui das 7 semanas, das 62 semanas. No versículo 26, ele diz assim: depois das 62 semanas, ou seja, que é da morte do ungido, tá?
será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, que povo é esse? O povo romano, tá? O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a santidade e a cidade, aliás, destruirá a cidade e o santuário. Quando isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, tá? O povo romano dominando, um general romano chamado Tito destruiu a cidade, tá? Jerusalém já foi destruído várias vezes, mas nessa era, na era cristã, na era depois de Cristo, no ano 70, o general Tito, general romano, veio e destruiu por completo a cidade de Jerusalém, tá? E aqui continua dizendo assim, ó, destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Amados irmãos, é bem notório, é bem notável que nós percebemos quando olhamos para aquela região do Oriente Médio, nunca parou de haver guerra, nunca parou de ter conflitos, nunca parou de ter nação contra nação. As nações ao redor de Israel odeiam Israel. As nações ao redor de Israel sempre lutaram para derrotar Israel. E aí nós sabemos que de um tempo para cá, nesses nossos últimos dias, muitos acordos de paz têm surgido. Vou falar disso daqui a pouco. Mas a profecia aqui está dizendo que até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas. Eu agora quero falar sobre o versículo 27. Nos últimos 3 anos, já houveram pelo menos 3 ou 4 grandes acordos de países que eram totalmente contra Israel. E nós vimos isso se intensificar na atual conjectura do plano do governo humano, com os Estados Unidos intervindo e outras nações. E sabemos que está muito acelerado esse processo de paz. E um dos itens principal para a conclusão dessa profecia, para o estabelecimento do reino e para a vinda do Senhor é esse estabelecimento de paz em Israel, para que seja construído de novo o templo dos filhos de Israel. Esse versículo 27 diz assim, ó, ele fará. Ele aqui agora não é mais se referindo ao general Tito, é agora se referindo ao poder do anticristo que vai ser dado pela besta e pelo falso profeta. A besta e o falso profeta provavelmente já está em nosso meio. E eles darão os poderes ao anticristo para o governo mundial. Essa semana, abrindo aqui um parênteses na profecia, nós vimos, toda a terra viu, o enfraquecimento da democracia americana. O povo invadiu, claro, pacificamente, mas invadiu o Capitólio, um símbolo da democracia humana. O Congresso Nacional Americano foi invadido por uma divergência em entender o governo que está sendo estabelecido nos Estados Unidos. Eu não estou afirmando que isso tem a ver, mas eu posso dizer para você que o governo do anticristo será um governo totalitário. Ele vai mandar em tudo. Então ele precisa enfraquecer as grandes nações atuais, porque ele vai governar sobre todas elas, no período da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então aqui diz assim, ó, ele quem? O anticristo fará firme aliança. Percebam, vai reiniciar o cronômetro de Deus. Falei das 69 semanas que já se passaram. Falta quantas para completar 70? 1 semana. E aqui fala assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Que semana é essa? A semana que falta da profecia das 70 semanas de Daniel. Falei no início, semanas não de dias, mas semanas de anos. Então 1 semana equivale a 7 anos.
Tá certo? Então ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, acompanhem comigo o versículo 27. Por favor, acompanhem comigo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, metade de 7 anos é 3 anos e meio. Tá certo? Então, metade de 7 anos é 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, quando ele estabelecer essa firme aliança de paz, inclusive com Jerusalém, inclusive com Israel, o último sinal para a volta do Senhor, que é a reconstrução do templo, será feito em poucos dias. E ali haverá uma restauração do serviço levítico. Há rumores e reportagens já exibidas na grande mídia, que diz que já há levitas, ou seja, pessoas da tribo de Levi, puxaram a genealogia, e Israel é muito bom em genealogia. Lá eles sabem quem é o seu avô, bisavô, tetravô, até a 10ª, a 20ª, a 30ª, a 1000ª geração, eles sabem. Eles são bons em genealogias. E já há rumores de que há levitas preparados para servir no templo. Inclusive, um deputado do parlamento israelense é descendente dos levitas. Então, Israel está se preparando para essa paz, para essa reconstrução do templo e para restabelecer o serviço sacerdotal da tribo de Levi. E aqui ele diz que na metade da semana, depois que ele preparar tudo, ele vai quebrar essa aliança. Ele vai, aquilo que ele estabeleceu, ele quebra. Olha o que aqui diz aqui, ó. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meus amados, nesta hora, após esse acordo de paz, 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio dessa última semana de 7 anos, a terra vai viver o que Tessalonicenses 5:23 fala. Vamos só conferir, eu acho que não é 5:23, é 1 Tessalonicenses 5, que fala da paz e segurança. 5:3, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, ele fala assim, ó: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Está tudo interligado, vão andar dizendo paz e segurança. Nessa hora virá as dores de parto, que Apocalipse capítulo 12 fala, que nasce o filho varão, que nasce o grupo de vencedores, que vão bater de frente com Satanás e com os seus. Mas eu quero mostrar para vocês que, com base nas 70 semanas, ele fará um acordo de 7 semanas e ele quebra no meio. E essa quebra no meio significa que em 3 anos e meio ele vai se revelar para o mundo como aquele que vai governar ao modo dele. E aqui fala que com as asas das abominações virá o assolador. Há versículos na Bíblia, eu não vou ter tempo de falar agora todos, mas há versículo na Bíblia que diz que ele vai colocar uma imagem dele no templo lá de Jerusalém. E ele vai querer ser adorado como Deus. Ou seja, o desejo de Satanás sempre foi subir
ao trono de Deus. Ele queria sentar-se ao trono de Deus. Isso está visto em Ezequiel e em Isaías. Então ele sempre quis isso. Então nesse tempo da grande tribulação, ele vai se estabelecer no mundo como essa pessoa, esse líder totalitário, esse que vai fazer o que ele bem entende. E eu quero chamar a atenção aqui para esses 3 anos e meio de grande tribulação. Em alguns versículos da Bíblia, tá? Ele é chamado de 42 meses, que se você fizer as contas dá 3 anos e meio. Em outro versículo ele é chamado de tempo, tempos, 2, e metade de um tempo, tá? Meio. Então, 1 mais 2, 3 anos e meio novamente. Então, são sinônimos da grande tribulação. 3 anos e meio, 42 meses, 1290 dias, tempo, tempos e metade de um tempo. Então, são todos sinônimos dizendo que o tempo que vai durar a grande tribulação é justamente esse período da última semana de Daniel. O acordo de paz será de 7 anos, quebra na metade e aí se inicia a grande tribulação, como nunca houve na terra. O nosso desejo, o nosso rogo, o nosso empenho, o nosso comprometimento, a nossa motivação é para que todos vocês, todos nós que nos reunimos aqui, todos os irmãos que estão espalhados pela face da terra, não passe por esse período de grande tribulação aqui na terra. Precisamos correr nossa carreira hoje, de modo que sejamos vencedores, de modo que cumpramos o Apocalipse 3,10, que diz que aqueles que perseverarem, Ele vai guardar da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amados irmãos, nessa hora da quebra de acordo, de que Ele quebrar a aliança de 7 anos no meio, vai se estabelecer na terra um período muito difícil. Se você pensa que o ano de 2020, o ano passado, foi difícil por conta de uma pandemia, de um vírus que derrubou muita gente, só no Brasil já quase 200 mil mortos, ou mais de 200 mil mortos, e que se você acha que isso é grande tribulação, quando esse líder fizer essa aliança de 7 anos, e ele quebrar essa aliança, a perseguição, o sofrimento, a tribulação será muito maior. Então o nosso desejo é que você seja poupado dessa tribulação. E como é que nós fazemos para ser poupados dessa tribulação? Precisamos hoje nos comprometer com o Senhor. Precisamos hoje fazer a vontade de Deus. Precisamos hoje ser aqueles que correm essa carreira, embora haja dificuldades. Não estamos prometendo para ninguém que você vai parar de sofrer. Não estamos prometendo para ninguém que quem crê não tem tribulação, não tem doença e não tem dificuldades. Temos sim. Embora haja tribulação, embora haja dificuldades, embora haja doenças, embora haja falta de dinheiro, embora haja falta de saúde, nós precisamos correr essa carreira. Porque é correndo essa carreira que eu e você seremos livres da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa grande tribulação virá. E o Senhor prometeu na sua palavra que ninguém sabe o dia, mas nós saberemos quando Ele fizer a aliança, nós saberemos que há 3 anos e meio, não para que saibamos o dia que o Senhor vem, não para que saibamos o dia da sua parousia, mas para que saibamos que vai se iniciar uma grande tribulação e que eu e você queremos e precisamos ficar fora dela, ou seja, sermos tomados pelo Senhor, sermos vencedores e reinarmos com o Senhor, livres primeiramente dos 3 anos e meio de grande tribulação e também
durante o milênio, estarmos compondo a noiva, estarmos compondo aqueles que vão governar com Cristo, seus co-reis com Cristo, os co-herdeiros, aqueles que governarão todas as nações. Quero concluir essa mensagem orando para que todos nós tenhamos sido despertados com essa palavra. Não apenas tenhamos sido satisfeitos com curiosidades do que vai acontecer na última semana da profecia de Daniel, mas que nós possamos ter sido despertados para que nós possamos agora cada vez mais, com mais vigor, com mais alento, com mais encorajamento, com mais motivação, correr essa carreira, para que nós completemos e sejamos livres da grande tribulação. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, eu consagro todos os irmãos que estão nos assistindo. Senhor, cada um de nós possamos ser considerados por Ti como fiéis e dignos de correr essa carreira, de completar essa carreira, de guardar a fé, Senhor, de combater esse bom combate, Senhor, para que quando o inimigo, o anticristo, Senhor, estabelecer o seu reino, o seu trono nessa terra, quando ele fizer isso e iniciar a grande tribulação, nós já estejamos com o Senhor como vencedores, já possamos estar diante de Ti, na Tua presença, na parousia, sendo livres da grande tribulação e por fim reinarmos com o Senhor. Guarda cada lar, guarda cada família, guarda cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor.